Mudar de casa. O sonho de todo iludido que acha que um novo endereço vai resolver a própria vida. O Alex também pensou assim. Ele só não sabia que entre flores bem cuidadas e vizinhos sorridentes, às vezes mora um verdadeiro terror. Coitado, se lascou. Mudar de casa, dizem, é sempre um recomeço. Para Alex, parecia a promessa de paz. Novas ruas, novos rostos, novos ares. Pena que ele não sabia que o simples e tranquilo também esconde surpresas nada agradáveis. A busca pela paz. Sempre tão previsível, não é? Um novo começo para o mesmo fim. A humanidade tem essa adorável tendência de ignorar a ironia de seus próprios desejos. Que pena. Alex encontrou a casa ideal, num bairro suburbano tranquilo, com ruas arborizadas e o aroma de flores no ar. No primeiro dia, enquanto descarregava as últimas caixas, uma figura surgiu no jardim ao lado. Um homem de meia idade, com um sorriso caloroso e olhos amigáveis. Era o Sr. Müller. Bem-vindo ao bairro, meu caro. Sou Hans Müller, seu vizinho aqui ao lado. Precisa de uma ajuda com essas caixas? Um par de mãos extras nunca é demais. Alex ficou surpreso com tamanha presteza. E assim foi que Alex caiu naqueles bairros impecáveis, com suas flores cuidadas e vizinhos sorridentes. Como o simpático Sr. Müller, a personificação do vizinho que todo mundo gostaria de ter. Ou quase. A rotina do Alex começou a se estabelecer, mas uma sensação estranha começou a instalar-se. O Sr. Müller parecia sempre saber demais. Te vi chegando tarde ontem, Alex. Teve um dia puxado no trabalho? Ou seu pacote chegou mais cedo do que o esperado, certo? Alex, no início, ignorava, atribuindo a curiosidade natural de um vizinho ou a própria falta de atenção. Mas a frequência dessas coincidências começou a perturbar. Não era apenas curiosidade, era conhecimento detalhado, quase onisciente. As pequenas observações do Sr. Müller se tornaram mais incômodas. Alex começou a notar que, embora as cortinas do vizinho estivessem quase sempre fechadas, ele sentia a nítida sensação de estar sendo observado. Ele via pequenos brilhos nas frestas, como se algo metálico ou um olho reflexivo o seguisse. Às vezes, jurava ver uma sombra sutil se movendo rapidamente atrás da cortina, desaparecendo antes que pudesse ter certeza. A cada vez, um arrepio gélido percorria suas espinhas e uma voz na cabeça sussurrava: "Você não está sozinho." A lenta compreensão. Como sempre, a mente humana hesita em admitir o que teme. Um reflexo tímido entre as frestas. A beleza discreta da paranoia. As coisas começaram a ficar mais estranhas. O Sr. Müller parecia surgir do nada. Alex estaria sozinho no jardim, talvez lendo um livro ou apenas aproveitando o sol. E, de repente, o vizinho estava ali, atrás da cerca, com aquele sorriso perfeitamente amigável, como se tivesse brotado do chão. E na própria casa de Alex, coisas sutis mudavam de lugar. Uma caneta que estava na mesa aparecia na estante. Um livro que estava na estante, na mesa de centro. Nada de valor era roubado, o que era ainda mais perturbador. A intenção não era roubar, mas sinalizar uma presença, uma violação fria e calculada. Alex começou a sentir que sua casa, seu santuário, havia sido contaminada.
Alex começou a sentir um cheiro peculiar em sua própria casa. Algo que lembrava o perfume do Sr. Müller, mas com um fundo adocicado e terroso que o fazia sentir um arrepio. Um odor que remetia à terra revolvida e algo mais, algo orgânico, quase fúnebre. Era como se o odor do vizinho se misturasse com o medo que ele estava sentindo. E o portão do jardim, que Alex tinha certeza de ter fechado com chave, era encontrado aberto mais tarde. Pequenas violações do espaço dele, quase imperceptíveis, acumulando-se e corroendo sua paz e sua sanidade. Alex se sentia preso numa teia invisível puxada por um predador que ele não conseguia ver. A mente fervilhando e a sensação constante de estar sendo vigiado tornando-se insuportável, Alex decidiu que chegara a hora de confrontar o Sr. Müller. Precisava arrancar alguma resposta, alguma pista que confirmasse sua paranoia ou provasse que ele estava enlouquecendo. Então, esperou o momento certo, quando o vizinho cuidava calmamente do seu impecável jardim, a imagem perfeita da normalidade. Sr. Müller, posso fazer uma pergunta um pouco estranha? Notei umas coisas meio esquisitas. Por exemplo, outro dia eu podia jurar que fechei o portão do meu jardim, mas ele apareceu aberto depois. E meu livro na sala, ele sempre esteve em um lugar, mas encontrei em outro. O senhor por acaso viu alguma coisa? Ou acho que minha memória esteja falhando? Ora, Alex, que coisa! Deve ser a sua memória pregando peças, meu caro. Às vezes, a gente realmente não lembra dessas pequenas coisas. Mas não se preocupe, viu? Qualquer coisa que eu perceba pode ter certeza que te aviso. Afinal, vizinhos servem para isso, não é? O Sr. Müller soltou uma gargalhada calorosa que soou estranho nos ouvidos de Alex. Quase como um som que ele já ouvira antes, repetido à exaustão. E ofereceu até para verificar a casa de Alex, caso ele quisesse. E sugeriu que poderia instalar uma tranca mais forte no portão. Tudo muito solícito. Tudo muito conveniente. Memória falhando? Ah, sim. O Sr. Müller é um mestre nessa dança. Ele molda a realidade, até que a verdade vire pó. E o pobre Alex, bem, ele está aprendendo da pior forma que a negação pode ser um ótimo disfarce para o terror. Não havia mais volta. Alex sabia que a polícia nunca acreditaria nele. O que ele diria? Meu vizinho simpático sabe demais sobre a minha rotina e move os meus livros. Seria risível. Por isso, ele sabia que a única solução era ver com os próprios olhos o que o Sr. Müller escondia. E ele tinha um plano. Passou dias observando os movimentos do vizinho. Cada detalhe, cada horário, tornou-se quase invisível. O medo agora servia como motor. Esperava a oportunidade perfeita. Cada segundo que passava era um tormento que corroía o pouco que restava da sua paz. Até que, enfim, a chance apareceu. O carro do Sr. Müller saiu bem cedo e nenhuma luz se acendeu até o meio da tarde. Um arrepio gelado atravessou Alex quando ele viu que uma das janelas do fundo, por pura provocação, permanecera entreaberta, como se fosse um convite. Ah, uma janela escancarada para o inferno. Como recusar um convite tão cortês? Alex entrou porque não tinha escolha, ou melhor, porque já não sabia viver sem a própria paranoia. A casa era surpreendentemente escura mesmo de dia. Os móveis pareciam pesados, antigos, cobertos com panos em algumas áreas, como se nunca fossem usados por mãos humanas. O silêncio era opressor, um silêncio denso que parecia absorver qualquer som, quebrado apenas pela batida frenética e alucinante do coração de Alex. Ele moveu-se cautelosamente pelos cômodos do terreno, encontrando nada além de uma estranha coleção de fotos antigas de famílias desconhecidas, todas com sorrisos perfeitos espalhadas sobre uma lareira empoeirada. No entanto, Alex percebeu que o cheiro forte se intensificava à medida que ele se aproximava de uma porta de madeira maciça no fundo do corredor, que parecia ser a entrada para o porão. Ao lado da porta, em um pequeno suporte de madeira, estava um livro aberto. Era um diário antigo, com uma caligrafia elegante e legível.
A página aberta continha uma frase que fez Alex gelar, ecoando em sua mente como um presságio. A perfeição das memórias é frágil. Somente a imortalidade da forma pode preservar a beleza. Eles resistem, mas a beleza sempre se curva à vontade do Criador. A porta do porão, o limiar para o terror inimaginável. Alex estendeu a mão trêmula para a maçaneta fria. O cheiro adocicado e terroso era insuportavelmente forte, quase palpável, como se o ar fosse denso com a própria essência da morte e da putrefação meticulosa. A porta rangeu suavemente ao se abrir, revelando uma escada de madeira escura que descia para a escuridão abissal. Alex puxou um cordão e uma única lâmpada incandescente, fraca e oscilante, iluminou o que havia abaixo. Seu coração parecia saltar pela garganta. O som abafado e cavernoso da própria respiração preenchendo seus ouvidos. Não era um porão comum. Era uma câmara funerária pessoal, surpreendentemente grande e, em vez de caixas empoeiradas ou ferramentas, Alex viu o que só poderia ser descrito como uma galeria de horrores, uma exposição de pesadelos. Dispostas meticulosamente em pedestais e plataformas, havia figuras humanas. Não eram esculturas, eram corpos, preservados de uma forma que desafiava a compreensão e a própria natureza da morte. Eles estavam em poses que simulavam a vida cotidiana, quase ridículas em sua imitação grotesca. Uma mulher de meia-idade, sentada em uma cadeira de balanço com agulhas de tricô ainda presas a um novelo de lã cinza. Seus olhos, antes cheios de vida, eram agora esferas opacas e ressecadas, fixos em um ponto distante, um vazio que espelhava o horror. A pele tinha um brilho ceroso e pálido, quase translúcido, como porcelana rachada. Um homem jovem, com um chapéu de aba larga, inclinado como se estivesse ajustando as flores em um vaso vazio. Sua pele estava esticada e pálida, com uma textura rígida como couro antigo e ressecado. Um sorriso forçado adornava seus lábios, uma expressão de falsa serenidade que Alex sentiu doer na alma. Perto da parede havia até mesmo uma criança, sentada no chão, as mãozinhas estendidas para um carrinho de brinquedo minúsculo. O sorriso inocente em seu rosto estava petrificado, uma máscara de alegria eterna. Mas seus olhos, seus olhos eram a janela para um inferno sem fim, o último brilho de uma vida roubada. As vítimas não estavam mumificadas no sentido tradicional. Suas feições eram reconhecíveis, os cabelos e roupas intactos, mas a pele tinha uma rigidez antinatural, uma frieza que parecia emanar das próprias paredes. Parecia que o Sr. Müller tinha desenvolvido um método sádico e eficaz para paralisar o tempo em seus corpos, mantendo-os num estado de vida suspensa ou arte animada. O mais grotesco era que o Sr. Müller não apenas os matava e preservava, ele interagia com a sua coleção. Havia uma xícara de té intocada ao lado da mulher que tricotava, um livro aberto no colo do homem, como se ele tivesse acabado de pausar a leitura. Pequenas anotações com datas e nomes estavam presas aos pedestais. Alex notou o nome de um vizinho anterior, o Sr. Campos, e a data de alguns anos atrás. E então seus olhos pararam em um pedestal vazio no centro da sala, posicionado de forma proeminente. Em cima dele havia uma pequena placa de identificação perfeitamente limpa e reluzente, mas sem qualquer nome gravado. Era um vazio eloquente, um espaço em branco que parecia aguardar sua próxima obra-prima.
O espaço em branco, que tela perfeita para o próximo ato, tão limpo, tão convidante. E o pobre Alex, ele mal sabe que está diante do seu futuro em exibição. O arrepio que percorreu Alex não era de frio, mas de terror puro e absoluto. Um pavor tão avassalador que ele sentiu sua própria mente se desintegrar. Ele sentiu-se como um rato em uma ratoeira, olhando para o espaço vazio que esperava por ele. O Sr. Müller não apenas stalkeava e matava, ele colecionava a perfeição que via nos outros, congelando-os em um estado de subserviência eterna para sua própria galeria particular e doentia. E Alex, o vizinho perfeito, com sua rotina previsível e sua alma atormentada, era a próxima peça da coleção. Ele não era apenas um alvo, era uma obra de arte a ser criada. O ar na câmara fúnebre do Sr. Müller tornou-se pesado. Cada inspiração uma dose de horror puro. A palavra futuro, gravada em sua mente, foi o gatilho. Alex se virou abruptamente, a adrenalina correndo fria e rápida em suas veias, e começou a subir as escadas do porão, desesperado, tropeçando nos próprios pés. Ele só queria sair dali, a qualquer custo. Ele emergiu na escuridão da casa, o cheiro bizarro e sufocante da coleção ainda impregnado em suas narinas. Precisava sair dali. A janela por onde entrou, nos fundos, era a sua única chance. Correndo o mais rápido que pôde, seus passos ecoando de forma ensurdecedora no silêncio mortal da casa, ele dirigiu-se para a cozinha. Mas naquele exato momento, o silêncio se quebrou. Um rangido familiar vindo da porta da frente, o som de passos lentos, ritmados e cadenciados, como a marcha de um predador confiante, preencheu o corredor. Ele podia quase sentir o sorriso do Sr. Müller se formando. A caça começa. Tão previsível. A pequena fuga de ratos sempre termina onde deve. Alex, o palco está montado e o seu papel já está escrito. Não há para onde correr. Alex congelou, escondendo-se atrás do balcão da cozinha, o corpo curvado, o coração pulsando tão forte que parecia que ia rasgar seu peito. Ele ouviu o vizinho entrar, um bufar satisfeito. Ah, que bom estar em casa! A voz do Sr. Müller soou perfeitamente normal, terrivelmente familiar. Os passos se aproximavam da cozinha, lentos, deliberados, cada um ecoando como uma contagem regressiva para Alex. Ele podia sentir o cheiro adocicado e peculiar do Sr. Müller, que agora parecia o cheiro da própria morte se aproximando, sufocando o ar. Alex, meu caro Alex, você está aí? Sei que você deve ter notado que deixei a janela um pouco aberta. Às vezes a gente esquece, não é? Velhice, meu caro, velhice. Não precisa se esconder, Alex. Sua perfeição é tão evidente, tão única. Faz tempo que não encontro uma peça tão radiante. Será uma adição gloriosa à minha galeria. A lâmpada do porão se acendeu e Alex ouviu o som suave de uma porta se fechando lá embaixo. O Sr. Müller havia descido para sua coleção. Era a chance de Alex. Ele rastejou para a janela, forçando-a com as mãos trêmulas. O trinqueto emperrou, teimoso. Desespero. Alex puxou com toda a força, os músculos gritando em protesto. O trinqueto cedeu com um estalo alto e a janela se abriu. Uma promessa de liberdade. Alex impulsionou o corpo para fora, arranhando-se nas farpas da moldura, sentindo o sangue quente em sua pele. Caiu desajeitadamente no jardim, o gravilho rasgando suas mãos e joelhos, mas a dor era irrelevante. Apenas a necessidade primária de viver e escapar daquele pesadelo vivo. Ele não olhou para trás. Correu
correu como nunca antes pela lateral da casa, pelos fundos do quintal, pulando a cerca do vizinho seguinte, sem se importar com os galhos que arranhavam seu rosto, sem se importar com a dor lancinante em suas pernas que agora ardiam. A adrenalina o impulsionava, mas ele podia sentir a presença do Sr. Miller atrás dele, não correndo, não apressado, mas simplesmente presente, como uma sombra inevitável. Ele podia ouvir os passos do Sr. Miller, lentos e metódicos, um ritmo constante, quase como se o vizinho soubesse que Alex não iria muito longe, que a presa já estava garantida. O ar parecia mais denso a cada passo e o cheiro adocicado e doentio do vizinho parecia pairar ao seu redor, por onde quer que ele corresse, envolvendo-o como um sudário invisível. Alex correu pela rua, desesperado, sem destino, sem olhar para trás, a visão embaçada pelas lágrimas de exaustão e pavor. Seus pulmões ardiam, o coração batia um ritmo caótico e ensurdecedor em seus ouvidos. Ele sentia as pernas fraquejarem, os músculos queimando, a visão turva, pontos negros dançando diante dos seus olhos. Estava exausto, à beira do colapso físico e mental. De repente, uma dor lancinante, aguda e fria, atingiu sua panturrilha. Ele tropeçou e caiu, a rua parecendo girar e engoli-lo. Virou-se, o pânico tomando conta de tudo, o ar preso na garganta. Não era uma faca, nem uma arma de fogo. Era uma seringa que emergia da mão do Sr. Miller, que estava ali, ajoelhado ao seu lado, o sorriso perfeito e inabalável no rosto. Mas seus olhos eram um puro abismo, insondáveis e cheios de uma satisfação macabra. Não se preocupe, meu caro Alex, não vai doer por muito tempo. E a beleza que você vai exalar será eterna. Durma agora, o seu lugar está pronto. Os olhos de Alex começaram a pesar, a visão se embaçando e se distorcendo, as cores se esvaindo para o cinza. As imagens da galeria de horrores no porão do Sr. Miller piscaram em sua mente. Os rostos vazios, os olhos opacos, agora com a certeza de que ele seria um deles. Ele tentou lutar, um último espasmo de resistência, mas o corpo já não respondia, paralisado pela substância gelada. A visão escureceu, e a última coisa que sentiu foram as mãos firmes do Sr. Miller erguendo-o suavemente, como um artista carregando sua mais nova e mais perfeita obra de arte. Meses depois, o bairro de Alex continuava o mesmo. A casa dele estava para alugar, com as janelas limpas e o jardim impecável, esperando por uma nova vida. E a do Sr. Miller, impecável como sempre, com suas cortinas sempre fechadas, guardando seus segredos. Um novo vizinho se mudou para a antiga casa de Alex. Era um jovem entusiasmado, buscando paz e sossego. Logo no primeiro dia, um homem de sorriso amigável, com um prato de biscoitos de boas-vindas, apareceu à sua porta. Olá, sou o seu vizinho, Hans Miller. Seja bem-vindo à vizinhança. Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só chamar. Nós somos todos muito unidos por aqui. Um novo inquilino, tão cheio de esperança. O Sr. Miller certamente apreciará. E nós? Bem, nós apreciamos a continuidade. Não é fascinante como a história se repete. O ciclo da perfeição não pode ser quebrado. E no porão escuro do Sr. Miller, em um novo pedestal estrategicamente posicionado no centro da sala, Alex estava lá. Seus olhos, antes cheios de pavor e esperança, agora eram vazios e brilhantes, fixos em um ponto distante. Um sorriso gentil e vazio adornava seu rosto, perfeitamente preservado. O Sr. Miller havia adicionado a peça mais radiante à sua coleção.
Abaixo do pedestal, uma pequena placa, recém-gravada, brilhava na penumbra, revelando a verdade final, um epitáfio para sua perfeição. Alex. E aí, curtiu a desgraça do Alex? Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, antes que o Sr. Miller resolva te adicionar à coleção dele.